Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Primeira semana do tempo comum, quinta-feira. Hoje é dia 12 de janeiro de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe nesse dia 12 de janeiro está no evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Vamos à leitura? Lembrando que o texto do evangelho eu vou deixar na descrição do vídeo. Então abra a descrição e acompanhe comigo o evangelho, palavras de vida eterna, que vem do coração de Jesus para nós nessa quinta-feira. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o, ele disse: eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu em seguida com esta severa admoestação: vê que não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferta prescrita por Moisés, para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecimento, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora nos lugares despovoados, e de toda a parte vinham ter com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido, Jesus andava nas cidades fazendo bem. Jesus curava os cegos. Jesus fazia andar os paralíticos. Jesus abria o ouvido aos surdos. Jesus limpava os leprosos. Mais uma vez, alguém atrapalhou Jesus. E sabe quem que atrapalhou Jesus? Um homem que foi curado pelo próprio Jesus. Se Jesus entrava na cidade, e na cidade que ele entrava, ele curava os paralíticos, curava os cegos, exorcizava os possessos pelo demônio, se ele não entrasse na cidade, aquele que era possesso do demônio não ia atrás de Jesus. Olha o que vai dizer o evangelho de hoje. Conservava-se fora nos lugares despovoados. Jesus não podia mais entrar na cidade. Por quê? Porque aquele homem que ele curou da lepra não o obedeceu. E esse é o centro do evangelho de hoje. Jesus não podia mais entrar na cidade, porque o homem que foi curado por ele não obedeceu a Jesus. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. E se Jesus não entrava numa cidade, o paralítico não podia ir lá no lugar deserto atrás de Jesus, porque ele era paralítico. O cego não podia ir atrás de Jesus, porque ele era cego, não sabia se localizar. O possesso do demônio não ia jamais atrás de Jesus, porque o demônio o oprimia e Jesus precisava ir a ele para o exorcizar. Você está entendendo o contexto do evangelho de hoje? Jesus entrava nas cidades e fazia o bem. Até que um dia se colocou diante dele um homem que era leproso e disse: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Jesus toca o leproso, cheio de compaixão. Vai dizer o evangelho de hoje que Jesus se compadeceu. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o, ele disse: eu quero, seja curado. Jesus se compadeceu dele. Jesus é um Deus compassivo. Jesus, quando vê o nosso sofrimento, ele sofre junto com a gente. Padecer junto, padecer como, ele sofre com a gente. E ele nos toca. Querido, ninguém tocava no leproso. O leproso, além de ser impuro para a religião judaica, ele ainda tinha o problema de transmitir a doença, a lepra. Ninguém jamais tocaria no leproso. Mas Jesus toca naquele leproso para mostrar que ele era um Deus compassivo, que nos ama. Em vez do leproso contaminar Jesus, é Jesus que salva o leproso pelo toque e ele é curado.
Mas, queridos, assim, Jesus cura aquele homem da lepra, Jesus dá uma ordem para ele, não fala para ninguém, meu filho. Fica quietinho. Vai lá e faz o que a lei determina, se apresenta para o sacerdote, oferece a purificação, você está curado, vai viver vida normal. Mas, no pio, não conta para ninguém. Porque se você contar para alguém, eu não consigo mais fazer a minha missão. Eu não consigo mais entrar na cidade, porque vai dar um alvoroço. E eu não consigo entrar na cidade para curar o paralítico, para ressuscitar os mortos, para dar vista aos cegos, para exorcizar aqueles que estão possessos e principalmente para anunciar a palavra da salvação e salvar as almas, levar as almas para o céu, encher o céu de santos. Essa é a minha missão. Eu vim à Terra para salvar vocês, não só das doenças físicas. As doenças físicas são um sinal que a principal doença que eu preciso curar em vocês é a doença do pecado, a doença espiritual. É por isso que eu vim. Não fala para ninguém, meu filho. Fica quietinho, no pio. Não fala para ninguém. Mas aquele homem que foi beneficiado, foi curado por Jesus da lepra. Gente, lepra era uma doença terrível. Com a lepra caiu a orelha, caiu o nariz, a pessoa apodrecia em vida. Sabe o Walking Dead? Aqueles zumbis do Walking Dead. Era aquilo. A pessoa apodrecia como um Walking Dead viva. Jesus se compadeceu e curou. Mas aquele homem foi curado no corpo da lepra, mas não se deixou curar o coração. Não obedeceu a Jesus. E porque não obedeceu a Jesus e anunciou para todos o que havia acontecido, Jesus não podia mais exercer o seu ministério como ele quereria, como ele precisava fazer. Não podia mais entrar nas cidades. Tinha que ficar nos lugares desertos. E aqueles que podiam iam atrás de Jesus, mas é aqueles que não podiam. Os paralíticos não podiam andar, os cegos que não podiam ver, os possessos do demônio e principalmente aqueles que precisavam de conversão, que não sabiam quem era Jesus, que não tinham tido uma experiência com Jesus. Eles não iam no deserto atrás de Jesus porque eles não tinham experiência com Jesus. Eles ainda não haviam tido encontro pessoal com Jesus. Queridos, Deus quer nos curar e libertar de todas as nossas doenças, de todas as nossas enfermidades físicas, é claro, mas sobretudo do pecado. A pior doença, a pior lepra é o pecado. A desobediência desse paralítico, a desobediência desse leproso, e que não obedeceu quando Jesus disse, não conte para ninguém. A desobediência desse leproso é sinal do seu pecado. O pecado é sempre uma desobediência a Deus. Deus diz, não matarás, o homem vai e mata. Não fale somente a verdade, não fale mentira, o homem mente. Todo pecado é uma desobediência a Deus. E o que é uma desobediência? Quando você desobedece algo, você traz você anuncia uma mensagem, você transmite uma mensagem. Se alguém me dá uma ordem e eu não cumpro, o meu não cumprimento, a minha desobediência traz a seguinte mensagem: eu sei melhor do que você. Essa sua ordem não tem lógica, não tem razão. Eu sei melhor do que você. Eu domino a minha vida e eu faço o que eu quero, não o que você quer. Eu sou o meu Senhor, não é você o meu Senhor. Assim sendo, aquele que desobedece a Deus, diz para Deus, Senhor Deus, fica aí com seus anjos e com seus santos no céu, da minha vida eu que sei. Eu sou o Senhor da minha vida, não é o Senhor Jesus. Eu que mando na minha vida, não o Senhor Jesus. Por isso eu minto, por isso eu sou orgulhoso, por isso eu sou soberbo, por isso eu sou vaidoso, por isso eu não preciso viver a castidade. Esse negócio de sexo só no casamento, isso é coisa antiga. O mundo já mudou, a sociedade evoluiu. Eu não preciso obedecer. Esse negócio de que é obrigatório a missa todo domingo, porque domingo é o dia do Senhor, faz-se memória da Páscoa. Eu vou à missa quando eu sinto vontade, não preciso ir à missa todo domingo. Se eu estiver cansado, se eu tiver um jogo do meu time, se eu tiver um churrasco, eu não vou à missa. Esse negócio de se casar na igreja, matrimônio religioso, pra quê? Matrimônio não passa de o casamento não passa de um acordo. Eu posso viver com a minha mulher juntos, não preciso me casar na igreja. Até mesmo porque os direitos civis não são garantidos. Eu engravidei, eu sou uma mulher engravida, eu engravidei, mas eu não quero ter essa criança. A igreja diz que o aborto é proibido, mas eu que sei da minha vida, não tenho dinheiro para cuidar dessa criança.
Então eu vou assassinar a criança no meu útero. Eu não vou obedecer. E aí entra o demônio. E faz e acontece. E leva as almas para o inferno. Porque impede o anúncio de Deus na cidade. O que é a cidade? A cidade somos nós. A cidade é o nosso coração. Jesus quer entrar na cidade do seu coração, para anunciar a sua palavra, o seu evangelho. Mas se você não obedece, ele fica impedido de entrar na cidade. E aí o demônio deita e rola. Querido Santa Catarina de Sena, ela orava. Em oração, Deus lhe deu uma visão de almas caindo no inferno como flocos de neve. Milhões de almas caindo no inferno. Certa vez o Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, orava. Começou a chorar. As pessoas perguntavam para ele: Padre Pio, por que o senhor está chorando? Ele dizia: porque eu tenho medo que não haja lugar no inferno para as próximas gerações que virão. São Pio morreu em 1968. Quais são essas próximas gerações que iriam tanto para o inferno? A nossa geração. Sabe por quê? Porque nós fazemos exatamente como o demônio. Não servirei. Por que o demônio foi expulso? Por que Lúcifer, que era um anjo de luz, foi expulso do céu e se tornou o demônio? E com ele 1/3 dos anjos. Porque eles não quiseram servir. Porque eles não quiseram obedecer. Queridos, a pior lepra não é a lepra da carne. É a lepra do coração, o pecado. E o pecado nasce da desobediência. E a desobediência nasce da soberba, do orgulho e da vaidade. Deixa Jesus ser o seu Senhor. Deixa Jesus conduzir a sua vida. Obedeça. Obedeça a Jesus que nos fala pela igreja. Obedeça a Jesus que nos fala pelos mandamentos. Obedeça a Jesus. Nesse dia, peça ao Senhor a graça de que você seja curado. Como esse leproso que se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se queres, podes me curar. Se aproxime de Jesus agora em oração e diga: Senhor, cura-me. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Cura-me da minha lepra. Não a lepra do corpo, mas a lepra da alma, chamada orgulho e desobediência. Eu tenho certeza que se você fizer essa oração e se decidir, como diz Santa Teresa d'Ávila, com determinada determinação, você se determinar a obedecer e fizer o propósito de obedecer a Deus, Ele vai se compadecer de você, vai te tocar e vai te falar: eu quero, seja curado. E nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Porque aquele que é tocado por Jesus, nunca mais a vida é a mesma. Obedeça a Jesus. Ele quer o seu bem, Ele quer a sua salvação. Como um pai que fala para o menino: não põe o dedo na tomada. O menino vai lá, põe o dedo na tomada e toma um choque, não é? E fica com o dedo todo preto, queimado. Jesus está falando para você: obedeça. Deixe Ele conduzir a sua vida. Deixe Ele conduzir a sua história. Porque se você andar pela estrada da obediência, pelas veredas de Jesus, Ele vai te levar à felicidade eterna, no paraíso, lá no alto da montanha. Que Deus te abençoe. Que a Santíssima Virgem rogue por nós para que sejamos obedientes, como ela. E digamos sempre a Jesus: eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua vontade. Amém. Viva Maria Imaculada.